Meus amados amigos e irmãos em Cristo, é com grande alegria que mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E nós estamos celebrando neste domingo, o domingo da Páscoa. E nós sabemos que Páscoa tem um significado muito importante, não apenas na era cristã, mas também na era de quando Moisés sai do Egito com o povo para ir para uma terra prometida. E neste domingo de Páscoa, eu desejo que Jesus, que a nossa Páscoa, esteja presente na sua vida, no seu lar, e que esta Páscoa seja abençoada em todas as áreas da sua vida, e que Deus possa fazer com que este ano, que ainda estamos aí no início, ou já passamos aí alguns meses, seja um ano abençoado por Deus. Nós sabemos que este ano a Páscoa está sendo celebrada um pouco diferente das Páscoas celebradas até então, porque as pessoas estão enclausuradas dentro das suas casas, e nós não temos a oportunidade de reunir também na igreja, onde nós sempre fazemos a celebração da Páscoa de uma forma diferente, onde nós distribuímos ali o pão sírio para toda a família, as ervas amargas, e também usamos o suco natural de uva, tentando chegar aí numa proximidade daquilo que era celebrado pelo povo de Israel. Mas eu quero, então, neste instante, ler um texto com você, lá no início, onde tudo começou, a primeira celebração da Páscoa, e depois nós vamos prosseguir com base nesse texto e outros textos que iremos ler posteriormente. O texto está em Êxodo, no capítulo 12, dos versos 1 até o verso 14. Então diz ali o texto: o Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a todos a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família e para a sua casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser o cordeiro ou um cabrito. Guardem até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificar ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimam o que restar. Ao comer, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite eu passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Meus amados, quando nós olhamos então para esta instituição da primeira Páscoa, ainda quando o povo de Israel estavam sendo escravizados ali no Egito, nós vemos que esta celebração foi uma grande bênção e um marco na história daquele povo. Porque aquele povo, eles estavam ali sendo vítimas de toda a opressão, e Deus
diz na sua palavra que, olhando a opressão em que eles estavam vivendo, Deus então envia Moisés para que tire aquele povo do Egito. Era uma opressão muito grande que aquelas pessoas viviam, e Deus então olhou com olhar de misericórdia, e Deus quis mudar a história daquele povo para que eles vivessem uma vida melhor. E quando Deus então institui esta Páscoa, Deus não apenas estava ali orientando eles para fazer uma celebração de uma mudança de vida, mas Deus também estava ali querendo que eles tivessem esta história registrada para que fosse repassada depois para os seus filhos e eles pudessem celebrar todos os anos. Nós temos um significado em hebraico desse nome que nós temos como Páscoa, que é Peshá. Ela significa passagem. A Bíblia está falando de passagem porque o anjo passaria ali para destruir todos os primogênitos daqueles que não eram filhos de Israel. Não apenas dos seres humanos, mas também de todos os animais. E esta passagem, nós também podemos entender que era a passagem de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade. A passagem de uma vida de opressão para uma vida que fosse uma vida de alegria, de paz, uma vida regada por Deus, com todos os recursos que eles precisavam para viver uma vida boa. Então, esta Páscoa que Deus instituiu era para celebrarem com alegria, uma grande celebração de uma passagem de uma vida de derrota, uma vida que eles viviam como escravos, a uma vida de pessoas libertas, não mais cativas daquela opressão do Egito. Mas, ao mesmo tempo que aquela Páscoa era uma bênção para a vida daqueles filhos de Israel, nós sabemos que aquela Páscoa se tornaria uma tragédia para o povo do Egito. Tragédia por dois motivos. O primeiro deles é que eles iriam perder aqueles que eram os mais velhos da família, o primogênito de todas as famílias, iria morrer, iria enfrentar a morte. E não apenas eles, mas também os animais. E o povo de Israel, eles não seriam tocados por este mal, por este anjo da morte. Eles manteriam as suas famílias sãs, salvas, e eles estariam então celebrando uma vitória, enquanto o povo do Egito estaria celebrando uma derrota. Mas para que estas bênçãos alcançassem o povo de Israel, eles precisariam fazer exatamente aquilo que Deus estava ordenando. Eles não poderiam, então, cada um fazer da maneira como eles quisessem, no dia que quisessem, no horário que quisessem. Deus estava dando todas as regras, as diretrizes para que eles pudessem celebrar a Páscoa. E quando nós olhamos no livro de Êxodo, no capítulo 12, no verso 28, e até o verso 30, nós vemos que os israelitas, eles acreditaram naquilo que Deus estava estabelecendo. Eles tomaram posse da bênção de Deus, e eles se reuniram e eles fizeram exatamente aquilo que Deus tinha ordenado que fizesse. Daí no verso 28 nós podemos ver que está relatado os israelitas, eles fizeram tudo o que o Senhor tinha mandado por meio de Moisés e Arão. Eles não fizeram apenas uma parte, como disse, eles fizeram tudo como Deus havia ordenado. E à meia-noite o Senhor destruiu todos os primeiros filhos da terra do Egito. Não escapou nenhum, desde o filho mais velho de Faraó, que sentava no trono, até o filho mais velho do escravo, que estava preso num porão. Também morreram todas as primeiras crias dos animais. Foi terrível demais aquela ação de Deus sobre aquele povo do Egito, e foi uma bênção muito grande para o povo de Israel. Quando as pessoas se levantaram e vendo que havia aquela mortandade lá no Egito, as pessoas começaram a chorar, eles começaram a entrar em pranto. O verso 30 deste capítulo de Êxodo, capítulo 12, diz que todo mundo se levantou aflito, Faraó, os oficiais e todos os egípcios, e a gritaria foi enorme no Egito, porque não havia nenhuma casa sem algum morto. Meus amados,
nós sabemos que a morte, ela assusta, a morte amedronta as pessoas, né? E quando alguém perde um ente querido, aquela pessoa ela sofre, né? Há um vazio no coração, há algo que comove a pessoa, que leva a pessoa ao choro. Agora vocês imaginam, né, um país onde tinha mortos em todos os lugares, né, não havia talvez nem recursos para que essas pessoas fossem sepultadas em um determinado lugar, de tão grande a mortandade. Então aquilo tomou conta, aquilo passou a ser uma tragédia no Egito, enquanto era bênção para o povo de Deus. Meus amados, né, a Páscoa ela pode ser uma bênção na sua vida, mas a Páscoa ela pode ser também uma tragédia quando nós não celebramos a Páscoa de acordo com aquilo que é estabelecido por Deus. Né, e eu pergunto, né, como tem sido a celebração da Páscoa nos nossos dias? Né, como tem sido a celebração da Páscoa na sua casa? Nós temos visto pelas redes de televisão e pelos veículos de comunicação, né, onde se fala muito em ovos de Páscoa, né, os ovos de Páscoa, os ovos de chocolate, eles têm ocupado o centro da atenção e desejo por muitas pessoas. Nós estamos vivendo em épocas difíceis, né, em época onde há uma pandemia, onde está sendo orientadas as pessoas para não saírem de casa, para sair só em extrema necessidade. Mas olhando o jornal na televisão, eu pude perceber que alguns supermercados estavam superlotados de pessoas, porque elas estavam ali buscando ovos denominados como ovo de Páscoa. E alguns estavam até tristes porque chegaram e já não havia mais ovos ali para serem escolhidos. Então, meus amados, a sociedade ela tem implementado coisas que têm tentado substituir aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que é sagrado, mas esta Páscoa que nós vivemos não pode ser esta Páscoa que o mundo está implementando através de comércio, através de tantas coisas, para desviar e desvirtuar, né, aquilo que é sagrado. Quando há muitos séculos atrás, né, antes do nascimento de Cristo, diz a história que no hemisfério norte o povo eles trocavam ovos, né, entre si, e isso acontecia ali no início da primavera, né, e era um costume que eles celebravam no fim do inverno, no dia 21 de março. Né? Então, quando a Páscoa cristã começou a ser celebrada, esse rito pagão de festejar a primavera foi integrado à Semana Santa. Os cristãos, então, passaram a ver no ovo um símbolo da ressurreição de Jesus. Mas, se nós pensarmos, então, que eles colocaram, né, este ovo como sendo símbolo da ressurreição de Jesus, aí você pode dizer, pastor, mas não é apenas o ovo, eles falam do coelho, né? Ainda bem que agora pararam um pouco de falar de coelho, né? E este coelho, ele tem uma história também, né? Esse animal, né, já lá no passado, no Egito, ele representava a fertilidade, tinha um sinônimo de fertilidade. Né? E com o tempo, o coelho se tornou símbolo também de renascimento, por ser o primeiro animal a sair da toca depois do inverno. Então, existem muitas histórias. Há uma outra história de que pessoas dizem que quando Jesus ressuscitou, né, e Maria Madalena foi até o túmulo e ela encontra o túmulo vazio, né, que lá dentro do túmulo também tinha um coelho lá dentro e o coelho foi o primeiro que viu, né, Jesus ressuscitar, mas uma história tão boba, né, tão absurda, porque o coelho ele não sabia nada daquilo que estava acontecendo, se de fato esse coelho estava lá, mas não encontramos essa informação em relatos bíblicos. Então as pessoas eles tentam encontrar alguma justificativa, né, para poder deturpar aquilo que é santo, aquilo que é sagrado e através destas coisas desviar a atenção das pessoas. Meus amados, se não bastasse apenas essas coisas que aconteceram no passado, onde as pessoas introduziram o coelho, introduziram ovos, para a celebração da Páscoa. Nós sabemos que também, através de pessoas gananciosas por dinheiro, né, eles fizeram um marketing intenso, incutir na cabeça das pessoas que Páscoa tem que ter ovos de chocolate.
Então eles profanaram e continuam profanando aquilo que é sagrado, trazendo males às pessoas em vez de bênção. Nós não podemos deturpar aquilo que foi estabelecido por Deus. Quando nós olhamos no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 14, e ali Deus estava dizendo: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Então Deus estabelece as regras de como deveria ser feita, e Deus disse: olha, isso daqui é um memorial. E vocês e os seus descendentes, vocês devem comemorar, como festa ao Senhor, não é como comércio, não é como algo que é para satisfazer o estômago, satisfazer o ego, satisfazer talvez um desejo que está desproporcional àquilo que é o propósito da Páscoa. Nós sabemos que houve sim a celebração onde as pessoas comiam, mas ali havia um significado santo, um significado sagrado e que precisa ser mantido. Isso não pode ser mudado. Então vejam bem, meus amigos e meus irmãos em Cristo, que foi Deus quem instituiu a Páscoa. Não era para cada um fazer aquilo que quisesse nessa época, e as regras, elas deveriam ser seguidas. Eu estou insistindo muito nesta frase que as regras deveriam ser seguidas, porque atualmente não é só um problema de ovos de chocolate. Algumas pessoas elas celebram a Páscoa se embriagando. Algumas pessoas celebram a Páscoa tendo dissensões, brigas dentro do lar. Algumas pessoas elas celebram a Páscoa talvez dentro de um bar, ali junto com pessoas embriagadas, pessoas falando palavrões, pessoas que não têm o mínimo de respeito por aquilo que Deus estabeleceu para ser celebrado em um dia como este. E nós, então, precisamos voltar para a palavra. E quando nós olhamos aquele texto que eu acabei de ler, dentro daquelas regras que Deus estabeleceu, a primeira delas, Deus disse que eles deveriam separar um animal no 10º dia, ou seja, Deus ele estava fazendo de uma forma organizada, de uma forma planejada, não era para fazer as pessoas saírem correndo de última hora para poder fazer a celebração da Páscoa, não era também para sair muito antes, mas Deus estabeleceu que era no 10º dia daquele mês, eles deveriam então ir atrás do animal para que pudesse sacrificar ali na Páscoa e fazer a celebração. Agora, quem que deveria ir atrás deste animal? Segundo o relato lá naquele capítulo 12, era todo homem, ele deveria separar. E não apenas separar, mas ele deveria também verificar a quantidade de pessoas que iriam participar. Se fosse muito para uma família, deveria unir 2 famílias. Então era para fazer de uma forma não apenas organizada, mas era para fazer de uma forma onde todas as pessoas pudessem participar. E era ali então a responsabilidade do homem de ir atrás do animal e de organizar essa quantidade de pessoas para a celebração. E se nós olharmos então para os nossos dias, eu poderia perguntar, será que todos os homens que foram colocados por Deus para ser ali o chefe da família, a pessoa que ia dar a provisão, a pessoa que ia cuidar, que ia proteger a família, será que todo homem ele está tendo este cuidado então de fazer uma celebração nos moldes da palavra de Deus? Talvez alguns dizem, pastor, nunca me disseram que era dessa maneira, que eu seria o responsável, que eu deveria cuidar desta parte, e por isso eu nunca fiz. Quem tomou frente sempre foi a minha esposa, foi a minha mãe, foi o meu pai. E eu não digo que está errado as demais pessoas também participarem, mas é uma responsabilidade do homem de providenciar aquilo que é necessário para que a Páscoa seja celebrada. Uma outra coisa importante que nós vemos naquele relato é que o animal que este homem iria buscar para a celebração, ele deveria ser o macho de um ano, um cordeiro ou um cabrito.
Quando Deus estabelece isso, Deus estava dizendo, olha, não é para você pegar um animal com defeito, não é para você pegar um doente, né, um que está morrendo, mas eu quero que você traga o melhor. Meus amados, nós devemos celebrar a Páscoa fazendo o melhor para Deus. Não podemos celebrar de qualquer forma. Precisamos fazer o melhor para Deus, pois Deus merece o melhor. E Deus ainda estabeleceu, dentro daquelas regras, que após o homem separar este animal no 10º dia, ele deveria guardar este animal até o 14º dia, para que então somente depois eles pudessem fazer a celebração. Alguém pode dizer, mas eram tantas regras, por que já não podia pegar no mesmo dia, matar no mesmo dia, celebrar no mesmo dia? E eu estava pensando sobre isso. Deus, ele conhece todas as coisas, ele conhece as dificuldades do ser humano, ele conhece também que o coração do ser humano precisa ser preparado para uma celebração. E eu creio que esse tempo de preparo, aquele pequeno animal estaria ali preso em algum lugar, e eles então passando por ali, eles tinham oportunidade de olhar e dizer, este animal, ele vai ser daqui a uns dias sacrificado para que nós possamos celebrar a Páscoa, e aquilo então ia incorporando no coração do homem um sentimento de que aquele animal, ele estava pagando por algo que aquele homem então deveria celebrar. Não eram pessoas que iriam morrer, não eram pessoas que iam pagar o preço por aquilo, mas era então aquele pequeno animal, um animal que não devia nada, que não tinha cometido pecados. Ele seria então sacrificado para a celebração da Páscoa. Meus amados, quando nós vamos celebrar a Páscoa, nós precisamos também ter esse preparo no nosso coração e começar a pensar, porque se lá no passado morreram animais para que a Páscoa fosse celebrada, mas nós temos a celebração da Páscoa, que é Jesus Cristo, e esse Jesus, ele morreu na cruz também para nos salvar, e nós devemos então refletir sobre isso no tempo de preparo, para que quando chegar o dia da celebração, nós possamos celebrar esta Páscoa com o nosso coração completamente voltados para Deus, sendo grato a Ele por tudo que Ele tem feito. Mas ainda voltando lá nas regras, nas orientações de Deus, em Êxodo capítulo 12, verso 11, Deus estava orientando já ali no final, ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente. Deus, ele estava dizendo, olha, vocês precisam estar prontos porque vocês vão conquistar uma grande vitória, vocês vão ser libertos da escravidão do Egito, então não fiquem lá de qualquer forma, se prepare, estejam prontos para sair, esteja da maneira como a pessoa que vai para uma batalha, para uma guerra, não demorem, comam apressadamente, vocês precisam estar prontos para sair porque eu vou libertar vocês daquele lugar. Meus amados, quando nós celebramos a Páscoa, não é apenas uma vitória de algo que aconteceu no passado, mas é uma vitória de algo que Deus está planejando para as nossas vidas no futuro, mas nós precisamos estar pronto, como aquelas pessoas foram orientadas de estarem prontos com o cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Nós devemos estar prontos e dizer, nós vamos participar desta celebração, não como um ritual, como uma rotina, mas vamos celebrar sabendo que isso vai trazer grandes bênçãos para a nossa vida e nós vamos estar prontos para receber estas bênçãos que vêm de Deus. Deve haver este espírito dentro dos nossos corações. E por final, talvez o mais importante, com certeza mais importante, que Deus estabeleceu ali durante a Páscoa, é que Deus disse que eles deveriam pegar o sangue daquele animal que eles fossem sacrificar e eles deveriam passar nos batentes da porta, porque quando passasse o anjo da morte ali naquele lugar e visse que estavam naqueles umbrais da porta sangue do cordeiro, aquelas casas não seriam vitimadas com a morte dos seus primogênitos. E quando nós olhamos então para esta orientação de Deus, nós podemos saber que Deus estava apontando para Jesus
que também lá na frente iria morrer, né, e o sangue de Cristo seria vertido lá em um madeiro, lá na cruz. Aquilo seria também importante para a salvação de todas as pessoas, para que elas não morressem. E quando então Jesus vem a este mundo, agora então indo lá para o Novo Testamento, né, Jesus está ali começando o seu ministério. O profeta João Batista estava batizando às margens do Rio Jordão, ou no Rio Jordão, como diz a palavra, e alguns dos judeus, eles enviam até João, ali sacerdotes e levitas, e eles queriam que João explicasse para eles se o João Batista era o Cristo ou se o Cristo seria outro. E eles vão então até João Batista, e João Batista disse: eu não sou o Cristo, né? Há um mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as suas alparcas, né? Este é aquele que vem depois de mim e que já existia antes de mim. E eles ainda interrogaram João: mas se você não é o Cristo, por que você batiza então? E João disse: eu batizo com água, mas virá algum que é o mais poderoso daquele que me referi, ele batizará vocês com o Espírito Santo. E quando então João está dando estas informações, esse esclarecimento àqueles que lhe foram perguntar, né, no capítulo 1, verso 29 de João, que está registrado, né, a fala de João, vendo Jesus passar e que vinha até a ele, e então João olha para as pessoas e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João estava dizendo: olha, esse daí é o Cordeiro Santo, aquele Cordeiro lá da Páscoa passada, aquilo é da velha aliança. Agora está sendo estabelecida uma nova aliança, onde o Cordeiro não é mais o animal, mas é o Filho de Deus, né? E ele veio aqui a este mundo para morrer como um Cordeiro Santo em uma cruz, para que vocês sejam salvos através do sangue que será derramado ali na cruz do Calvário. Meus amados, Deus pagou, né, um grande preço através da morte de Jesus para que nós pudéssemos ser salvos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, né, o apóstolo Pedro, ele também registrou em suas cartas, no capítulo 1, né, verso 18 até o verso 20, ele diz que Deus pagou um resgate para livrar vocês do insuportável caminho que seus pais tentaram seguir para chegar ao céu. E o resgate que ele pagou não foi simplesmente ouro ou prata, como vocês sabem muito bem, mas ele pagou por vocês o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Deus o escolheu para este propósito muito antes do princípio do mundo, mas só recentemente foi que ele manifestou isso publicamente nestes últimos dias como uma bênção para vocês. Vejam bem que o apóstolo Pedro, ele está dizendo: olha, Deus pagou um resgate para vocês não enfrentarem a morte, não enfrentarem a condenação, porque a condenação estava imposta às pessoas que viveram no passado e eles dependiam então da morte de um cordeiro para a purificação dos pecados. E esses cordeiros foram oferecidos, milhares e milhares deles, para apagar o pecado das pessoas. E agora, então, não eram mais eles. Pedro está dizendo: olha, Deus enviou um outro cordeiro, né, o Cordeiro de Deus, né, e ele pagou por vocês, né, com sangue precioso, não foi por ouro e nem prata, né, não foi por um dinheiro de um metal precioso, mas foi pela própria vida. E Deus escolheu esse Jesus, né, com o propósito de abençoar a cada um de vocês. Nesta mensagem do apóstolo Pedro, se referindo a este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus amados, quando eu coloquei no início que a Páscoa, ela pode ser uma bênção para a sua vida, mas ela pode ser uma tragédia, ou no tema dizia: Páscoa, bênção para alguns e tragédias para outros. Alguns podem ser abençoados por Jesus, e outros podem ter uma tragédia diante de uma celebração, porque alguns celebram de forma errada, né? Celebra apenas para satisfazer a sua carne, não tem o temor do Senhor,
não tem em seu coração o desejo de celebrar, né, em lembrança de Jesus, em recordação e memória daquilo que Jesus fez para salvar, então isso pode se tornar, né, uma tragédia na vida de uma pessoa que não celebra a Páscoa de uma forma correta. O apóstolo João, no capítulo 3, versos 17 até o verso 21, preste bem atenção o que ele está dizendo ali naquele texto, o que o texto está dizendo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, olha o que esta palavra está dizendo. Vem a luz ao mundo, e esta luz é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João diz, mas as pessoas, elas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, né? E quando traz a sujeira à luz, ele vai aparecer. Mas quando a pessoa, então, está limpa, ele quer vir à luz para que seja resplandecida suas vestes. E aí, então, ele diz que todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, né? Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. E a condenação é para aqueles, então, que rejeitam a Jesus, aqueles que não aceitam Jesus como Filho de Deus e não o considera como o Cordeiro Santo, como a Páscoa que nós devemos celebrar em nossos dias. Para finalizar, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7, ele diz o seguinte: Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. O que Paulo está dizendo, olha, não é mais aquele sacrifício lá do passado, né, onde havia então o cordeiro, onde havia as ervas amargas, onde havia os pães sem fermentos, mas a nossa Páscoa já foi sacrificada e a nossa Páscoa é Cristo. E nós devemos, então, celebrar a festa não com fermento velho. O que ele está dizendo? Não devemos celebrar a Páscoa, né, com a vida da velha criatura, cheia de maldade, cheia de pecado. Não devemos celebrar desta maneira, mas nós devemos celebrar com os pães da sinceridade, da verdade, daquilo que é puro e daquilo que é santo. Meus amados, se você quer celebrar a Páscoa sendo uma bênção para a sua vida, né, uma bênção para a sua família, uma Páscoa vitoriosa, né, como aquela que levou o povo de Israel sair da escravidão do Egito e ter uma vida abençoada lá na frente. Nós precisamos celebrar esta Páscoa com nosso coração purificado pelo sangue de Cristo, e nós precisamos reconhecer que o sacrifício de Cristo, ele foi um sacrifício por minha causa, porque quando nós pensamos em um sacrifício para milhares e milhares de pessoas, então nós estamos relativizando aquilo que Jesus fez, mas ainda que só eu existisse neste mundo como pecador, Cristo ainda teria morrido para que eu pudesse ser salvo, e eu preciso entender que aquela cruz onde Jesus foi crucificado, era eu que deveria estar naquele lugar, era eu que deveria estar pagando os meus pecados naquele lugar,
mas Cristo morreu em meu lugar para que eu fosse salvo. E Paulo, entendendo isso, ele diz: o amor de Jesus me constrange, ou seja, eu não merecia este grande amor, e eu preciso então reconhecer que Jesus me ama com amor eterno, um amor tão grande, e eu preciso fazer alguma coisa para esse Jesus. E Paulo, então, entendendo que precisava fazer alguma coisa para Jesus, ele sai pregando o evangelho por todo o mundo para que as pessoas pudessem se arrepender dos pecados e assim viver uma vida com Jesus neste mundo, para depois viver uma vida eterna com Jesus no céu. Então, meus amados, diante desta palavra que Deus deu a mim em primeiro lugar e que eu estou compartilhando com vocês neste momento de Páscoa, eu desejo que a Páscoa seja uma bênção na sua vida e na sua família e que você siga aquilo que Deus tem estabelecido na sua palavra. Que Deus, assim, abençoe a cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Eu quero estar orando nesta hora ao seu favor. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por ter a oportunidade de transmitir a estas pessoas que nos ouvem a respeito da Páscoa. Ó Deus, uma festa tão importante que o próprio Jesus, nos seus 3 anos de ministério, participou destas 3 Páscoas e sabemos que participou antes também. Meu Deus, que a Páscoa que nós celebramos em nossos dias seja uma Páscoa, Deus, onde nós entregamos as nossas vidas por completo na Tua presença. Ó Deus, com coração rendido, com coração purificado pelo Cordeiro Santo do Senhor, que morreu naquela cruz para me salvar. Ó Deus, que a Páscoa não seja uma Páscoa de bebedeiras, ó Deus, dia onde as pessoas vão apenas saciar a sua fome, mas que seja uma celebração santa em cada lar, e que as pessoas valorizem aquilo que o Senhor estabeleceu. Ó Deus, eu sei que há tantas coisas erradas neste mundo e tantas coisas que têm interferido naquilo que é sagrado. E eu peço, ó Deus, que o Senhor abra os olhos do teu povo para que eles não venham, ó Deus, a fortalecer esse sistema que implementaram na Páscoa, no Natal, que é um comércio, ó Deus, algo que visa lucro para algumas pessoas, mas que eles possam, ó Deus, considerar esses dias como dias sagrados, instituídos pelo Senhor, pela Tua palavra. Meu Deus, abençoe, ó Pai, todas as famílias, cada um que me ouve nesta hora, e que eles sejam abençoados em toda a sua vida, em todas as áreas da vida. É o que eu te peço, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, que Deus abençoe grandemente a sua vida. É uma ótima Páscoa para você. Não sei que horário você e que dia você vai ouvir esta mensagem, mas esta mensagem ela vai ser uma mensagem presente no seu coração todos os dias, porque é a palavra de Deus. Um grande abraço para todos e em breve voltaremos para trazer mais uma palavra de vida ao seu coração. E lembrando que a palavra de vida ela é de Jesus, não é minha. Eu não tenho palavras de vida, mas Jesus tem palavras de vida e eu quero levar essas palavras de Jesus ao seu coração. Um grande abraço, fiquem com Deus.